Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez, mas antes eu queria convidar você a manter Lucas capítulo 7, a partir do verso 24, aberto aí em sua Bíblia. Lucas capítulo 7, a partir do verso 24, você mantém aberto e daqui a pouco nós vamos considerar este texto. Lucas 7, a partir do verso 24. Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante de Ti, não porque de nós mesmos ou por natureza sejamos puros, limpos, mas porque estamos confiados e defendidos pelo sangue precioso e justificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Já bem orou o teu servo, pastor Vinícius. Nós não somos um povo inocente. Nós não somos apenas pobres vítimas. Nós somos uma nação pecadora, rebelde, insolente, que profana as coisas mais sagradas, que corrompe as mais solenes e respeitáveis instituições, que desonra o teu nome. E nós não podemos achar que somos bons. A tua palavra diz o contrário. Diz que não há um justo nenhum sequer. Então, nesta hora, Senhor, nós não estamos aqui invocando direitos. Nós estamos suplicando as tuas misericórdias sobre nós, trazendo-nos a graça do quebrantamento, do arrependimento, da confissão de pecados, da fé. Livra-nos dessa negligência, do torpor, de uma alma fria, indulgente. Senhor, nós te pedimos que o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor chame aqueles que estão acomodados, que estão dormentes como Jonas. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor venha trazer um tempo de refrigério, de avivamento, de mais temor ao Senhor, de mais amor ao Senhor. Pedimos que o Senhor valha-se dessa disciplina que está sobre a terra, que é como uma trombeta que toca, que é como um chamado, que é como um alarido, para chamar-nos para a brevidade, para a vulnerabilidade, para a fragilidade do que é o ser humano. Nós somos pó. Pedimos ao Senhor abençoar-nos como nação, a começar dos nossos governantes, mas não apenas eles, que isso se estenda a todos nós, como uma nação única, como um povo único, que possamos nos curvar no dia de hoje e reconhecer os pecados, certamente dos outros, da nação, mas não antes, sem reconhecermos os nossos próprios e terríveis e hostis pecados contra a santidade trinitária, 3 vezes santa do Senhor. Ajuda-nos agora quando vamos considerar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Quero convidá-los, então, a lermos progressivamente Lucas 7, a parte do verso 24. E a palavra de hoje tem como título: Vamos brincar de funeral? De que você mais sente falta? Já parou para pensar nisso? E será possível que, em alguns casos, aquilo que realmente nos falta não seja exatamente aquilo que nós achamos que nos falta? Será que, em alguns casos, aquilo que mais nos falta não é exatamente algo que nós achamos que não está nos faltando? Ou, pelo menos, não é aquilo que mais verdadeiramente nos faz falta? Esse texto que nós vamos ler a partir do verso 24 de Lucas capítulo 7 está na parte mais inicial do ministério de Jesus Cristo, quando João o Batista ainda estava vivo. E João então envia, como você pode ver no versos 18 e 19, mensageiros a Jesus, 2 mensageiros, 2 dos seus discípulos, para perguntar a Jesus: és tu aquele que estava por vir, ou ainda devemos esperar outro? E Jesus então oferece uma resposta a esses emissários que foram enviados por João. E esses emissários então levam a resposta, e aí diz no verso 24 que, tendo retirado os mensageiros de João, passou a Jesus dizer ao povo a respeito de João. Ou seja, as palavras que temos diante de nós foram ditas por Jesus às pessoas que testemunharam a conversa de Jesus com os emissários de João. E após estes emissários terem se retirado, Jesus diz que João o Batista, ou João o Batizador, ou João aquele que batizava, foi um extraordinário dom da graça de Deus. Vejam os versos 24 a 28. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus diz que João era um homem de fé, convicções fortes, de obediência indeclinável à vontade do Senhor, impoluto, justo, honesto, e que não se deixava manipular ou ser comprado. Jesus diz aí no verso 24: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma cana que o vento sopra para lá e para cá? Jesus vai dizer que João, em seu ministério, viveu de forma regrada, de forma simples, de forma austera. Verso 25: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios do rei. João vivia no deserto de forma regrada, simples, modesta, austera. João é uma espécie de ápice da linhagem dos profetas do Antigo Testamento. Ele é como um novo Elias, diz o verso 26,
sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. João é referido como se fosse um novo Elias. João é referido pelos anjos como um anjo, um mensageiro. É o servo que vem antes preparando e aplanando o caminho do rei. Diz o verso 27, este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, outra tradução, o meu anjo, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João é dito um mensageiro, um anjo que prepara, mensageiro e anjo é a mesma coisa, que prepara o caminho do Senhor. Jesus Cristo diz que antes da chegada da era messiânica, João eleva-se como maior, diz o verso 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, antes da era messiânica, João é assim o ápice, ele se eleva como maior. E esta avaliação aqui de que João foi o maior não resulta de critério subjetivo, é a avaliação do próprio Filho de Deus. Conclusão: João Batista foi um extraordinário dom da graça de Deus. E como foram as reações a este extraordinário dom da graça de Deus? Está aí no verso 29. Lembram-se vocês, a pregação de João no deserto, ela clamava para arrependimento. Ou seja, João fazia reverberar a sua voz, clamando por arrependimento e anunciava a chegada iminente do Messias. E ele então batizava no Rio Jordão, no lugar onde havia muitas águas, batizando aqueles que confessavam e davam frutos de seu arrependimento. E houve uma chuva de graça de arrependimento, diz o verso 29. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Uma massa, uma multidão, de fato se converteu, se arrependeu, foi batizada por João, até publicanos, até aqueles que tinham as suas mãos sujas. Diz aí que eles reconheceram a justiça de Deus, eles reconheceram que o caminho de Deus, incluindo o seu plano de arrependimento, era justo. Eles reconheceram a retidão do arrependimento que João requeria, eles perceberam tratar-se de uma mensagem divina que reclamava a lealdade deles, ou seja, eles concordaram com Deus, particularmente com aquilo que Deus dizia a seu respeito e naquilo que Deus requeria deles. Houve uma multidão, uma chuva de bênçãos e de graça. Mas o verso 30 diz que os principais e os mais estritos religiosos, tomados de justiça própria, desprezaram a luz que João trazia. Vejam o verso 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Os fariseus e doutores da lei até vieram a João, porém sem demonstrar evidência de arrependimento. E observem, irmãos, que coisa interessante. Justamente aqueles mais religiosos, justamente os que tinham mais privilegiado acesso ao texto bíblico, que no caso é o Antigo Testamento, justamente eles. A palavra de Deus é como um sol, ela amolece a cera, mas ela endurece o barro. E diz o texto que eles rejeitaram. Ou seja, fariseus e doutores da lei rejeitaram quanto a si mesmos
o desígnio de Deus. A outra versão diz: rejeitaram o conselho de Deus contra si. O Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 21, 32, o seguinte: porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então eles recusaram a validade do batismo de João, eles rejeitaram a validade da mensagem de João, eles recusaram a luz que João trazia. E Jesus Cristo avalia esta reação dos fariseus e intérpretes da lei ao ministério de João nos versos 31 a 33. Diz assim Jesus: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Ou seja, Jesus faz uma comparação com crianças voluntariosas. Jesus Cristo diz, aliás, que é possível que um adulto mais se pareça com uma criança voluntariosa. A palavra aqui, na língua original, menino, paidion, criança, não é? Criança, de onde vem a nossa palavra paidion, pedagogia, pedofilia, paidion, criança. Jesus está dizendo: essa geração parece criança voluntariosa. Na minha geração, vocês devem imaginar, eu já tenho mais que 50 anos, então também não pergunte, não vou ficar falando minha idade aqui, isso está sendo gravado, né? Mas vamos lá. Na minha geração, as crianças brincavam de quê? Rodar pneu, jogar futebol com bola de meia, depois com bola de dente de leite, jogar bola de gude ou baleba, brincar de pique, pique-bandeira, pique de esconde-esconde, brincar de mocinho bandido, brincar de carrinho de rolemão, carrinho de rolamentos, etc. E as meninas também tinham algumas brincadeiras típicas delas. E nós tínhamos algumas brincadeiras com música. Cantiga de roda, ciranda, cirandinha, até aquela politicamente incorreta, tirei o pau no gato, não é verdade? E na igreja nós tínhamos as marchas, de ficar em pé, de assentar-se, etc. Nos dias de Jesus, também as crianças tinham as suas brincadeiras, e uma brincadeira musical. As crianças na praça, elas cantavam, entoavam lamentações e choravam, e então elas encenavam um funeral. Ou seja, não sei se vocês sabem, o funeral nos dias de Jesus era uma coisa assim, era uma procissão, cheia de detalhes. Ou seja, ia lá na frente, umas mulheres chorando, chamadas carpideiras. Depois eles levavam ali o defunto, pendurado nos lençóis. E atrás todos ali pranteando. E as crianças brincavam disso. Um ritual de luto, com pessoas chorando, com marchas fúnebres, com carpideiras chorando. E um grupo de crianças na praça gritava para o outro: vocês querem brincar de funeral? Aí o outro grupo disse: não brinco, não brinco, não brinco. Não brinco. Entoamos lamentações e não chorastes. A música fúnebre fala do ministério de João Batista. Ele era asceta. Ele evitava determinados prazeres gastronômicos. Ele tinha uma dieta marcada por frutos e vegetais. Ele não bebia vinho. O ministério de João era austero. Mas fariseus e escribas olharam para esse dom de Deus, para esse anjo, para esse mensageiro, para esse maná que caiu do céu, essa luz que veio de Deus, chamada João, e disseram: tem demônio.
Eles desdenharam. O desdém, rótulos, apelidos, ridicularizaram. A teologia deles os conduziu à seguinte rotulação de João: é um louco, verso 33, tem demônio, ele está possuído por algum poder ou força estranha, é um esquisito. E eles assim difamam, infamam a justiça de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, como os antigos hebreus, que chamaram o maná de pão vil e desprezível. E com essa linguagem, eles se justificam a si mesmos, dizendo: nós não somos assim. Como uma criança que a si mesma diz para o pai: papai, eu não sou o maior, eu não sou, papai, o maior. Eles então desprezaram o ministério de João e disseram: é maluco, é louco, é alguém esquisito, tem demônio. Sabe, irmãos, nós temos dito que o não contentamento relaciona-se com a ideia de falta. Mas o que faltava em João Batista? Será que o problema aqui estava com João? Onde estava realmente o problema? Certamente o lugar do problema era outro. A sede do contentamento, o lugar do contentamento é o coração. E claro, eles eram descontentes por causa da condição do coração, porque o verdadeiro núcleo do não contentamento está no coração. E é do coração que fluem as saídas da vida. O não contentamento manifesta-se no comportamento, na cognição, nos afetos, da vontade. Em resumos religiosos aqui, na avaliação de Jesus Cristo, eram como crianças desobedientes, teimosas, mimadas, voluntariosas e tolas. Isso já diz aqui para nós alguma coisa? Que uma pessoa não pode estar contente se o seu coração não experimenta a realidade de uma plenitude, de contentamento, de satisfação. Um coração descontente é um coração que acha falta. Eu sempre aprendo com os meus atendidos, sempre. E dias atrás, uma pessoa que eu atendo disse assim, numa palavra bem simples, ela disse: pastor Gilson, o pecado faz com que a gente comece a colocar defeito em tudo. O pecado faz com que a gente comece a colocar defeito até nas coisas mais santas. Isso parece que veio do próprio Satanás. Eu fiquei assustado. Parece que veio do próprio Satanás, que achou o defeito no próprio Deus. Eu fiquei pensando naquela alma teológica. O pecado começa a achar defeito até nas coisas mais santas. E o contentamento há de manifestar-se pelo fruto de seus lábios. Tem demônio. Já o verdadeiro contentamento reconhece a justiça de Deus. E em vez de desdenhar e ridicularizar a justiça de Deus, o verdadeiro contentamento a justifica e louva. Vejam os irmãos, veio João, o extraordinário dom de Deus, e eles disseram: tem demônio. Ou seja, eles viram aquela imensa e brilhante esmeralda e disseram: é uma turmalina tosca, é uma turmalina fosca e trincada.
Então, irmãos, quando nós estamos por demais descontentes e sempre descontentes, talvez seja o caso de suspeitar do nosso coração. Talvez você ache falta porque sente falta de algo maior do que aquilo que você acha que lhe falta. Talvez o que lhe falta não seja o que você acha que falta. Agostinho escreveu certa vez: que tarde te encontrei, meu Deus. Meu coração andava inquieto e só em ti encontrou descanso. E graças às orações e lágrimas de sua mãe, Mônica, Agostinho converteu-se aos 32 anos de idade. E quando Agostinho encontrou Cristo, ele escreveu que a sua alma saciou-se. E ele diz lá nas Confissões, aliás, ele diz praticamente em todos os seus escritos, que não eram coisas que lhe faltavam. Não eram prazeres que lhe faltavam. O que lhe faltava, ele diz, era Cristo. Cristo encheu a sua alma de gozo, de gratidão, de esperança, de louvor, de amor, de perdão. Em Cristo, Deus lhe concedeu um novo coração, um novo agir, um novo relacionar-se e uma nova linguagem. Ele que era torpe na sua linguagem. Porque não é possível, irmãos, estar plenamente, de fato, contente, enquanto Cristo não for, de fato, o meu pão, o meu mel, a minha canção, enquanto Cristo não for a minha prata, o meu ouro, não é possível. Sem Cristo, o meu coração vai achar falta. Sem Cristo, o meu coração vai sentir falta, sempre. Mesmo no anjo de Deus, mesmo naquele sopro do Espírito, chamado João, aquele mensageiro do céu que batizava. O que nós mais precisamos não é que Deus nos dê coisas perfeitas. O que nós mais precisamos é do contentamento perfeito que nos vem pelo Filho de Deus. Aí nós vamos apreciar e nos deleitar naquilo que precisamos de fato nos deleitar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.